Fala makers, tranquilos? Quem está em busca de melhores investimentos deve dominar o entendimento de alguns indicadores financeiros. São aquelas siglas que aparecem sempre nos noticiários, mas não são totalmente compreendidas pelo grande público. Há 3 delas que considero bem importantes para quem deseja investir com mais inteligência: CDI, IPCA, taxa Selic. E no vídeo de hoje eu vou explicar o que são esses indicadores financeiros e mostrar como eles impactam suas escolhas de investimento e de crédito. É fundamental entender como o CDI, o IPCA e a taxa Selic se relacionam entre si. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta, editor. Bem, makers, para não interromper o vídeo de vocês, já comenta aí abaixo se você faz algum tipo de investimento, se você já olha ali, assiste ali a reunião do Copom, se você sabe quais são os impactos, por que aumenta e abaixa a Selic, o que tem a ver ali a relação da Selic com a inflação. Então comenta aí abaixo se você já tem esse entendimento. Sem mais enrolação, vamos lá. Taxa Selic, o que é e como é definida? A sigla Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, onde são liquidadas todas as operações com títulos públicos federais do Brasil. O principal objetivo da taxa Selic, que é a taxa de referência utilizada nas negociações diárias nesse sistema, é funcionar como um ponto de equilíbrio para as movimentações da economia. As flutuações observadas na taxa Selic acontecem periodicamente nos encontros do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Nessas reuniões, os membros do Copom votam para determinar a taxa que determine o equilíbrio do mercado financeiro brasileiro. A taxa Selic adequada para cada momento é aquela que proporciona a boa circulação do dinheiro na economia. Ou seja, o índice é um facilitador para as trocas de recursos entre pessoas físicas, pessoas jurídicas e instituições financeiras. A taxa Selic é, de acordo com a política monetária vigente, utilizada para equilibrar a inflação no Brasil. O equilíbrio alcançado por meio do ajuste da taxa Selic permite que o governo brasileiro siga rolando a sua dívida. Se a Selic fica muito baixa, investidores não compram títulos públicos. Se fica muito alta, o investidor perde o interesse de investir nos negócios da economia. Vale lembrar que o investimento em títulos públicos está atrelado à dívida pública. Ele é um empréstimo que as pessoas fazem ao governo em troca de remuneração. Taxa Selic muito baixa. Consumo versus produção. As reuniões regulares do Copom evitam que a taxa Selic fique muito alta ou muito baixa, pois ambos os cenários são perigosos para a economia. Quando a taxa Selic fica excessivamente baixa, ocorre um desestímulo à poupança, porque os investimentos perdem rentabilidade. A consequência natural é um incremento no consumo. As pessoas tendem a utilizar os seus recursos para adquirir bens e serviços. O grande problema nesse cenário é a sobreposição do consumo sobre a produção do país. Em outras palavras, para simplificar, há muita demanda por produtos que não é acompanhado pela oferta. A capacidade de produção da indústria não dá conta do consumo. Qual que é o resultado disso, Rodrigo? Os preços elevados e um movimento de inflação. Para evitar que isso aconteça, a taxa Selic não deve chegar a patamares tão baixos. Em paralelo, é prudente que o poder público estimule a produção antes de fomentar o consumo. Isso gera empregos, eleva a oferta de produtos no mercado e garante renda para que as pessoas possam então consumir mais e mais. Taxa Selic muito alta
é sinal de alerta. O desequilíbrio na taxa Selic não se dá apenas quando ela está muito baixa. O movimento contrário também pode ser um efeito negativo sobre a economia brasileira. Quando a taxa Selic está alta demais, as pessoas ficam estimuladas a poupar e reticentes em relação ao crédito. Esses dois fatores contribuem para esfriar a economia e prejudicam o setor produtivo, que se vê obrigado a baixar os preços. Uma alta significativa na taxa Selic pode ser reflexo tanto de uma necessidade do governo. Quando faltam recursos para pagar a dívida pública, a taxa Selic é elevada para estimular o investimento em títulos públicos. Isso leva os aplicadores a terem uma rentabilidade maior, mas também indica uma instabilidade do governo, que passa a pagar juros elevados para cobrir sua dívida. Quando essa tendência chega a um patamar insustentável, existe o risco de calote por parte do governo. IPCA, a principal referência para a inflação. Como vimos, a taxa Selic funciona como um meio de regular a inflação brasileira e impedir que ela atinja níveis extremos. Mas o principal termômetro da inflação é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A determinação do IPCA é feita com base em cálculos do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IPCA se baseia em uma cesta de produtos que compõem o orçamento mensal da maioria das famílias brasileiras. Não se trata da cesta básica, mas de uma composição mais ampla. Ela inclui não apenas alimentos e produtos do dia a dia, como também itens como a energia e outros serviços. Essa grande soma forma a cesta de produtos em que o IPCA se baseia. A importância do IPCA é funcionar como indicador da evolução dos preços do Brasil. Os números auferidos do IPCA apontam para onde a inflação está caminhando. CDI, a taxa praticada entre os bancos. Além da Selic e do IPCA, há uma sigla igualmente relevante para as movimentações do mercado financeiro, o CDI. Se você investiu pelo menos uma vez, já ouviu falar no Certificado do Depósito Interbancário, CDI. O CDI é a taxa praticada pelos bancos nas transações que eles realizam entre si. Por exemplo, se uma instituição financeira tomar dinheiro emprestado de outra instituição financeira, ela devolverá esse dinheiro com juros baseados no CDI. O desempenho de produtos financeiros costuma ter o Certificado de Depósito Interbancário como referência. É possível se deparar com um fundo que remunera 101, 105, 110% do CDI, ou um produto de renda fixa que remunera 105% do CDI. É importante se atentar para essas pequenas diferenças, pois são determinantes para indicar qual investimento é mais vantajoso, qual que você vai ganhar mais dinheiro. A relação entre CDI e taxa Selic. Em um cenário normal, a taxa Selic e o CDI apresentam índices muito semelhantes. Investidores devem levar as duas taxas em consideração para fazer boas escolhas. O Tesouro Selic, por exemplo, rende aproximadamente 100%, 101, 102% do CDI, quando as duas taxas estão muito parecidas. O ideal nesse caso é buscar algum produto que renda um pouco acima do CDI, sempre com o cuidado de se atentar para a liquidez. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala muito essa questão de investimento de curto, médio e longo prazo e a importância da liquidez. Eu vou deixar no card no final desse vídeo, terminou aqui, você assiste porque complementa muito esse vídeo. Há momentos na economia em que essa balança pode se desequilibrar um pouco. Quando existe muita demanda por financiamento ou uma política de facilitação do crédito, o CDI supera a taxa Selic. O que considerar para investimentos de longo prazo? Investimentos focados no curto prazo muitas vezes são direcionados para o Tesouro Selic,
produto norteado pela variação da taxa Selic. Esse ativo está entre os mais procurados dentre os diferentes títulos públicos, muito por conta da sua liquidez imediata, ou seja, D0, dependendo ali do horário, D1. No entanto, o Tesouro Direto não se limita a investimentos de curto e médio prazo, há produto bastante indicado para quem está construindo uma carteira com foco no futuro, com foco no longo prazo. Trata-se do Tesouro IPCA, que baseia sua remuneração na evolução da inflação brasileira. Se vocês quiserem um vídeo com eu explicando todos os principais produtos do Tesouro Direto, comenta aí abaixo que eu faço o vídeo, mas vamos lá. Ou seja, no caso aqui do Tesouro IPCA, se acontecer um movimento galopante devido à instabilidade da economia, o Tesouro IPCA preserva os investidores. Por quê? Porque normalmente, né, se você pegar ali IPCA mais 3, IPCA mais 4, IPCA mais 6, quer dizer o quê? Que não importa quanto que vai ser o valor da inflação, né? Ah, a inflação foi 8%. Esse título vai manter o seu dinheiro ali pelo menos nos 8%. Ou seja, você não vai perder poder de compra. Se você ganhar 8%, né, mais 4%, por exemplo, quer dizer o quê? Que você tem uma rentabilidade real de 4%. Ou seja, seu dinheiro vai valer o que ele valia mais 4%. Selic, CDI e IPCA são indicadores financeiros fundamentais. Compreender a relação entre Selic, CDI e IPCA é um passo decisivo para investimentos mais inteligentes. Esses três indicadores econômicos são balizadores da economia brasileira e clareiam nossas escolhas financeiras. Aproveite e entenda também porque você deve fazer o rebalizadores da economia brasileira e clareiam nossas escolhas financeiras. Aproveita e entenda também porque você deve fazer o rebalanceamento periódico de sua carteira de investimentos. Então, se você quiser também, eu faço um vídeo sobre o que é e qual a importância do rebalanceamento. Gostou desse vídeo? Já se inscreve no canal, já bate no sininho, porque a gente está aqui todos os dias para fazer duas coisas importantes: melhorar nas vendas, ganhar mais dinheiro e investir melhor. Porque não adianta investir melhor se você não tem dinheiro para investir, verdade ou não? Te vejo no próximo vídeo. Até logo!